Olá, sejam bem-vindos a mais um Entendendo a Bíblia, dando seguimento ao estudo de Atos dos Apóstolos. E uma vez que não temos também nenhuma pergunta, nós vamos entrar direto ao ensino, fazendo aqui uma breve recapitulação. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, está aí a sua oportunidade para fazê-lo. Tá? Gostaria de pedir a vocês que participem ativamente das aulas. Qualquer pergunta, qualquer confirmação, indagação, qualquer questionamento, coloque lá nos comentários para ficar registrado aí, tá bom? E de repente lá mesmo eu já respondo a questão sem precisar utilizar esse tempo da aula para poder responder, a não ser que seja algo mais complicado, tá bom? Então nos ajude nesse sentido aí. Quanto mais você participar nos comentários, mais relevância. Quanto mais like você der também, ou dislike, se você não concordar, isso traz movimento, né, ao canal e a esse assunto que estamos desenvolvendo, que é o Entendendo a Bíblia. Bom, na aula passada nós estávamos ainda falando a respeito do primeiro concílio da igreja, quando Tiago, irmão do Senhor, era o líder da igreja de Jerusalém, que também liderou esse concílio. Ele tinha um respeito, gozava de um respeito, de uma autoridade muito grande entre os líderes, os demais líderes da igreja. Então ele toma a palavra e ele afirma a palavra dada por Pedro, por Paulo, por Barnabé, citando inclusive as palavras do profeta Amós a respeito dos gentios. Toma uma decisão de que não deveriam colocar dificuldades aos gentios convertidos, mas coloca ali 4 situações que os gentios deveriam observar, para que houvesse uma harmonia entre judeus gentios e gentios judeus. Primeiro, abster-se da comida sacrificada a ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. E que deveriam formalizar, então, um documento, né, a respeito dessa decisão. Se você não entendeu direito esses assuntos, na aula passada você vai lá, pode recorrer à aula de número 36, lá nós traçamos um pouco mais de detalhes sobre esses assuntos aí, essas recomendações. Com a concordância de toda a igreja, eles escolheram representantes para que, junto com Paulo e Barnabé, pudesse prestar o relatório do concílio lá na igreja de Antioquia, onde culminou esse problema levado por alguns judeus lá de Jerusalém para eles. E o que fizeram? Relatando a decisão proferida por Tiago em Jerusalém. Foi assim que nós concluímos a aula de número 36. Vamos lá, aula 37, ainda no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Bom, enfim, resolvidos os problemas doutrinários que se encontravam no seio da igreja de então, Barnabé e Paulo decidiram que era chegada a hora de se fazerem uma nova viagem missionária. Passar pelas igrejas onde eles haviam levantado na primeira viagem, fortalecer a fé dos irmãos. Então, vamos lá, continuando na nossa releitura de Atos 36, versículo 36, Atos 15. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como que eles estão indo. Normal, né? Abriram várias igrejas em várias cidades, estabeleceram liderança, agora era a hora de ver se o trabalho estava indo avante, né? Então todas aquelas cidades que eles passaram na primeira viagem missionária, né? Vamos lá, versículo 37. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. 38. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfília, não permanecera com eles no trabalho. Você lembra da primeira viagem missionária? Marcos foi com eles, Marcos ainda bem jovem. Mas logo depois que eles saíram de Chipre e chegaram em Panfília,
Marcos decidiu voltar. Marcos era meio parente de Barnabé, e acredito que nem só por isso, mas Barnabé tinha esse conceito de recuperar irmãos, de tratar os irmãos, e Paulo foi um deles, inclusive, né? Os apóstolos não queriam nem conversa com Paulo. Paulo era, antes da conversão, perseguidor da igreja, era o terror dos cristãos, mas Barnabé pacientemente foi cuidar dele, e a mesma coisa ele queria fazer com Marcos, mas Paulo disse não, ele nos abandonou e não dá para dar uma segunda chance não. Então, na verdade aqui ocorreu um impasse entre Barnabé e Paulo. Barnabé tinha um pensamento, Paulo tinha outro. Barnabé queria dar a segunda chance a esse ainda jovem João Marcos, mas Paulo não. Paulo queria cortar reto, tipo, não é que Paulo era cri-cri, não. Ele não queria ter problemas numa outra viagem, logo no início da... É como se Paulo dissesse assim, o trabalho é sério, não é para levar criança, garoto, mimado, que chega no meio da viagem, desiste. Então os dois tinham a sua razão. Barnabé aqui tem olhos de discernimento para escolher e elevar e cuidar do rejeitado, como fez, como eu disse, com Paulo anteriormente. Paulo, ele não teve essa graça suficiente para ver que João Marcos havia crescido desde a sua falha anterior. Marcos, ele voltou na primeira viagem, ele voltou atrás quando eles estavam na cidade de Perge, na Panfilha, e não continuou a viagem até Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe, que foram as cidades que Paulo e Barnabé caminharam. Se você não lembra dessa história, nós temos em aulas anteriores todos esses assuntos aí, ok? Versículo de número 39. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. A briga foi séria, gente. Esse impasse aqui aumentou durante a discussão, cada vez mais crescente, um grau de desavença tal que impediu que os dois continuassem a caminhar juntos. É como diz na palavra de Deus, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então, Barnabé e Marcos foram para Chipre e depois não aparecem mais no livro de Atos dos Apóstolos. No livro de Atos, porque em citações nas suas cartas, Paulo acaba citando tanto Barnabé quanto Marcos, como vamos ver posteriormente. Ele inclusive cita Barnabé como um exemplo nobre de trabalhar para sustentar a si mesmo. Está lá na primeira carta aos Coríntios, ele cita: ou será que apenas eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar para termos sustento? Ou seja, Paulo então faz menção aqui do nome de Barnabé quando ele escreveu aos Coríntios. Tiveram uma desavença, mas não foi nada que atrapalhasse a comunhão deles como servos de Deus. Atrapalhou a viagem. Eles não foram juntos, não caminharam mais juntos, mas eles tinham uma missão que era muito maior do que simplesmente a segunda viagem missionária. A nossa missão era muito mais ampla, então eles não romperam um com o outro, eles deixaram de caminhar juntos. E isso é grande, isso é nobre. Também em Gálatas capítulo 2, a gente vê aqui referência de uma situação em Antioquia que inclui Barnabé. Olha só, Gálatas capítulo 2, Paulo escreve: quando porém Pedro veio a Antioquia,
enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Está vendo? Com relação à comida também, com relação a costumes judaicos e gentios. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quem? Pedro. Pedro estava comendo no meio dos gentios, se adequando, se adaptando normalmente à vida dos gentios ali. Mas quando chegou esses judeus lá de Jerusalém, segundo Paulo aqui, eles vieram da parte de Tiago, não sei se são os mesmos que criaram um problema para a igreja de Antioquia no capítulo passado, eu só sei que quando eles chegaram, diz o texto, afastou-se e separou-se dos gentios. Quem? Pedro. Quando Pedro viu os demais judeus chegando, ele sai de perto dos gentios, temendo que aqueles que eram da circuncisão pudessem discriminá-lo e dizer que ele estava, falar mal a respeito dele. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Paulo cita que Barnabé agora de uma forma negativa, mas é quando eles ainda estavam juntos lá em Antioquia. Segundo parece, queridos, Marcos voltou do trabalho com Barnabé, depois dessa viagem para Chipre, e ele se associou a Pedro. Inclusive, muitos entendem que quem escreveu o Evangelho de Marcos, claro, foi esse João Marcos, quando Pedro ditava para ele, ou Pedro contava as histórias do Evangelho que recebeu o registro dele. Então, por isso, essa associação. Pedro, ele escreve na primeira carta dele assim: aquele que está em Babilônia, também eleita, envia-lhe saudações, e também Marcos, meu filho. Está vendo? Marcos, então, que andava na companhia de Barnabé, agora estava andando na companhia de Pedro. Pedro diz que ele era o seu discípulo, seu filho na fé. Então, certamente foi aí que aconteceu essa informação que Pedro dá para Marcos, a ponto dele registrar o que nós conhecemos pelo segundo evangelho, do Evangelho de Marcos. Durante o primeiro encarceramento de Paulo, Marcos estava incluído no grupo desse apóstolo. Olha o que diz Colossenses 4. A estar com meu companheiro de prisão, Paulo estava preso quando escreveu essa carta, envia-lhe saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Ou seja, Marcos estava com ele na prisão. A primeira prisão, entende-se, quando ele estava numa casa, num domicílio. Também lá em Filemão, quando ele escreve a carta para Filemão, ele diz assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Ou seja, Marcos, depois de Barnabé, ele começou a caminhar com Pedro, e agora a gente percebe que ele também caminhou um tempo com Paulo. E perto do fim da vida de Paulo, ele registra o quanto ele admirava a esse jovem. Esse jovem que ele descartou na segunda viagem missionária que nós estamos comentando agora no livro de Atos, mas no final da sua vida ele expressa a sua admiração para esse jovem, a ponto de pedir que ele fosse passar com ele os seus últimos dias. Está lá na segunda carta a Timóteo. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Está vendo? Aquele jovem que ele descartou lá na viagem missionária, aquele jovem cresceu, aquele jovem, quem sabe, aprendeu lições inclusive com o não de Paulo, com essa negação dele de fazer a segunda viagem missionária. Quem sabe? Quando fala de Chipre aqui, é só lembrar que é aquela ilha em que Barnabé nasceu, já falamos isso em aulas anteriores. Gente, Paulo sempre trabalhava em equipe, você não vê Paulo trabalhando sozinho.
E os melhores membros da equipe geralmente são as pessoas que o próprio líder discipulou. Há uma liberdade maior e eles utilizavam a própria viagem para dar essa formação aos seus discípulos. Então Silas, quando ele voltou para Jerusalém com Judas Barsabás e depois que entregou a carta proveniente de Jerusalém, lembra? Nos versículos 32 e 33 desse mesmo capítulo, ele volta para Antioquia, ele se faz presente em Antioquia e depois de prestar contas, né, aos irmãos lá de Jerusalém, ele volta a Antioquia para participar ali da obra da igreja, quando Paulo o chama para fazer parte da sua equipe. Versículo 41, passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. E aí eu vou postar um mapa para você observar. Eu acho que a cor é cor de rosa. Rosa. É a segunda viagem missionária, sai lá de Antioquia, lá no norte da Palestina. Você vê um mapa muito grande assim à sua esquerda e um pedacinho de terra à sua direita. Essa é a Palestina. Então lá no norte, lá em cima, tem a cidade de Antioquia, que ficava na Síria, né? Então ele, em vez de pegar o caminho do mar, por Chipre, ele foi pela terra, passou pelos montes Tauros, né? E aí é onde ele fala aí, Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. E aí o primeiro versículo do capítulo 16 diz assim, chegou a Derbe, a última cidade visitada na primeira viagem missionária, agora é a primeira visitada na segunda viagem. Chegou a Derbe e depois a Listra, duas cidades próximas uma da outra, não sei se está dando para você ver aí no mapa. E é aqui que vivia o discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. É isso que diz o versículo 1 do capítulo 16. Deixa eu fazer um breve comentário aqui sobre esse primeiro versículo. Depois eu volto com o mapa. Paulo, em sua primeira viagem, ele tinha chegado a Derbe pela direção oposta, como eu já falei para vocês. Ele foi pelo mar, passando pelo Chipre e agora no sentido contrário, ele então inverte a ordem das cidades e a última passa a ser a primeira agora. Cidades visitadas na primeira viagem missionária e de novo agora, no início da segunda viagem, dentro dessa região chamada Galácia, que a base para a primeira carta de Paulo. A primeira carta que Paulo escreveu foi aos irmãos da Galácia. Isso entre a primeira e a segunda viagem missionária. Exatamente quando aqueles perturbadores foram em Antioquia, também andaram pela cidade de Galácia tentando. E você pode ver que a carta de Paulo ela é específica com relação a essas leis, né, impostas pelos judeus quando lá chegaram. Agora, com uma nova equipe, ele tem essa viagem, né? A sua equipe agora era Paulo, Silas, Lucas e agora entra Timóteo. Eles encontram com Timóteo e Timóteo então também vai passar a fazer parte dessa equipe, né? No início da relação de pai e filhos espirituais agora, Timóteo e Paulo, a mais preciosa qualquer dos dois teriam para o resto da vida. Timóteo passou a ser um dos líderes principais, um dos discípulos principais de Paulo, né? Tal relação entre Paulo e Timóteo era rara, e isso se tornou assim, um grande presente, porque Timóteo era um garoto, Timóteo era um jovem bem novo ainda, e aqui iniciou o que floresceu na primeira e na segunda carta de Paulo a Timóteo. Carta, lembra que 15 anos se passaram, Paulo escreve a carta dizendo para Timóteo, para que ninguém pudesse desprezar a sua juventude. Vou ler daqui a pouco para você. Então, isso mostra que
Quem era Timóteo? Timóteo era um adolescente, quando Paulo encontrou-se com ele, né, em Derbe, em Listra, né, nesse início de segunda viagem missionária. O texto está lá em 1 Timóteo, capítulo 4. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Olha só, querido, se ele ainda é chamado de jovem, é possível que ele nem tivesse ainda 30 anos. 30 anos era onde começava efetivamente a adultez, né? A vida adulta da pessoa. Então, se mais ou menos 15 anos havia se passado, Timóteo devia ter uns 15 anos quando eles se conheceram, né? Olha o que diz o texto que nós lemos no primeiro versículo. Nós vemos aqui uma declaração a respeito da fé da mãe de Timóteo, um silêncio a respeito da fé do seu pai, fazendo-nos supor que este não era convertido ao judaísmo e nem muito menos crente em Cristo Jesus, né? Segunda carta a Timóteo diz assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Essa expressão deixa-nos entender como que Timóteo cresceu ouvindo os ensinamentos da palavra por meio da sua avó e da sua mãe. Versículos 2 e 3 diz assim: os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Timóteo, então, era um garoto bem visto pela igreja, né? Versículo 3: Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Então vemos aí que o testemunho de Timóteo era muito bom naquela cidade. E ele então foi acrescido à equipe de Paulo para essa viagem. A circuncisão em Timóteo se deu por uma questão de prudência, né, a fim de que sua obra entre os gentios entre os judeus fosse mais eficaz. Todos que chegavam lá eram circuncidados. Mas por que então ele não circuncidou Tito, né? Foi diferente aqui o caso. O caso de Tito, a circuncisão foi recusada pelo fato de alguns exigirem como pré-requisitos para a salvação. Ou seja, era uma questão doutrinária e não cultural. Então, quando era uma questão doutrinária, Paulo disse: não vou circuncidá-lo. O problema de Paulo aqui, então, não era com a circuncisão em si, e sim com a imposição desta como meio de salvação. Paulo não reconhece, compra a briga e defende Tito. Diferente aqui do caso de Timóteo, até porque Timóteo era judeu também, porque ele tinha sangue judeu na veia, né? Gálatas 2, então se ele era filho de judeu, ele podia muito bem ser circuncidado, né, por causa do rito judaico, e não fez, talvez porque seu pai era grego, e por isso não havia ainda se circuncidado, né? Lá em Gálatas capítulo 2 diz assim: mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego, ou seja, por causa da briga. Então Tito não foi circuncidado por uma questão teológica, doutrinária. Timóteo foi circuncidado por uma questão cultural. Tito era gentil e Timóteo era judeu. Então, completamente diferentes, uma atitude com um e com o outro, tá bom? Versículo 4. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Ou seja, aquele documento Paulo levou consigo e foi mostrando agora às igrejas da Galácia a decisão que aconteceu. Certamente contou toda a história, né, que aconteceu da aula passada. Versículo 5: assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número,
cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Nós vamos voltar com o mapa lá, Carol. E vocês vão ver nitidamente que ele toma uma decisão de caminhar em direção à esquerda. O objetivo de Paulo era subir à direita, mas Deus impediu, olha só, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar essa palavra. Ou seja, Paulo queria ir para a Ásia, mas o Espírito Santo, na verdade, chama Paulo para a Europa, né, para o lado esquerdo do mapa, onde você está vendo aí. Eles deram um relatório a respeito do Concílio de Jerusalém, cada cidade que eles abriram, para que essas igrejas, essas novas igrejas gentílicas, pudessem obedecer aquelas decisões tomadas por Tiago na igreja. Então isso trouxe um fortalecimento às igrejas. E isso que aconteceu, culminou em muitas conversões, gerando crescimento numérico. Não podemos descartar também o que aconteceu nessa segunda viagem. Eles não apenas fortaleceram, mas eles tinham o propósito de ganhar vidas e de abrir novos locais e novas igrejas serem plantadas. E foi o que aconteceu nessa viagem, né? Formado por essa equipe de Paulo, Silas, agora Timóteo e Lucas. No versículo 7, quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito Santo os impediu. Mais uma vez, aqui registra, ele estava tentando ir para a Ásia, para a Bitínia. Ele tentou um jeito, não deu, tentou de outro, não deu. Ou seja, Deus tinha um propósito na vida de Paulo nessa viagem. Mísia aqui fica aí na parte noroeste da Ásia, da província da Ásia. Lucas emprega esses nomes gregos, né, antigos. Paulo prefere pronunciar os romanos. Então, Bitínia, que era uma província, ficava a leste de Mísia. Então, o Espírito Santo pode ter orientado de várias maneiras, por meio de uma visão, por meio das circunstâncias mesmo, questão de bom senso, ou por uma palavra profética. A gente não sabe ao certo como que o Espírito Santo falou para eles. Uma coisa é certa, eles tiveram muita convicção de que o Espírito Santo não queria que eles pegassem o lado direito do mapa em direção à Ásia, mas que pegasse o lado esquerdo e fosse em direção à Europa. Versículo 8. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Gente, Troade nesse mapa aí fica localizado a 18 quilômetros de uma cidade conhecida, mas que eu acho que não aparece nesse mapa aí, que é a antiga Troia. Lembra do cavalo de Troia, aquelas... Olha só, já estavam na Europa, né, quando ele aí pisa em Troade. Era uma colônia romana, era um porto marítimo, né, Troade, um porto marítimo, logo então uma colônia litorânea, que ficava entre a Macedônia e a Grécia. Então já dentro do continente que hoje nós conhecemos como o continente europeu. Quer dizer, e do outro lado estava a Ásia Menor. Então, Paulo voltou a Troade depois de seus trabalhos em Éfeso, na terceira viagem missionária. Ele volta a Troade e fala para os irmãos. Olha a segunda carta aos Coríntios que ele escreveu. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e vi que o Senhor me havia aberto uma porta. Ele contando o que estava acontecendo nessa segunda viagem missionária. Quando ele pisou em Troade, ali ele percebeu que na verdade foi Deus quem abriu a porta para eles estarem ali. E isso aconteceu em alguma ocasião,
na segunda viagem ou na terceira viagem missionária de Paulo. Foi plantada uma igreja ali, pois Paulo ministrou aos crentes de Troade quando voltou para lá a caminho de Jerusalém, onde termina a sua terceira viagem, mas isso vai estar lá no capítulo 20 de Atos, vamos chegar lá. Versículo 9. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Irmãos, a visão que eles tiveram aqui, essa é uma forma de Deus falar, né? O Espírito Santo falar, e essa foi uma das maneiras de Deus orientar que eles deveriam tomar a direção da Macedônia. A Macedônia era uma província romana desde o segundo século da era cristã. Não há sinal, tem alguns que dizem que essa visão era de Lucas, né? Mas não há sinal de que o homem nessa visão fosse Lucas. Muita gente diz que foi Lucas que apareceu a eles, né? Mas é exatamente nessa altura, nessa ocasião, que Lucas se une ao grupo. E aí você vai ver Lucas se incluindo na história do registro do livro de Atos dos Apóstolos, a partir desse momento. Então, ao invés de ir para a Ásia, Deus o dirigiu para a Europa. Deus é assim, ele faz isso mesmo, ele sopra, né, o vento dele para onde ele quer. Por um lado ele diz, não vá para a Ásia, mas depois ele diz, passe a Macedônia e ajuda-nos, venha para o lado de cá. Então, queridos, como igreja do Senhor, nós temos que buscar estar sendo dirigido pelo Espírito Santo. O que a gente acha não é tão importante. O importante é o que Deus diz, né? E é assim que nós devemos ser guiados e dirigidos e orientados pelo Espírito Santo de Deus. Por hoje eu encerro aqui mais uma aula, a aula de número 37. Na próxima semana, na próxima quinta-feira, às 8 horas, voltamos com a aula de número 38, dando continuidade aí ao capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos. Para você, uma boa noite, descanso, Deus abençoe, que a paz de Cristo esteja na sua vida e na sua família. Grande beijo no seu coração. Valeu, tchau, tchau, até a próxima.